Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o tema de hoje vai ser um pouco os desafios fitossanitários das culturas de hortifrutis, as principais dificuldades e os pontos de atenção que o produtor precisa ter para fazer um bom e efetivo controle no seu uso de defensivos. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todo este cenário, a gente recebe aqui a Manuela Dotto, ela é gerente de assuntos regulatórios da Acensa, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vinda, Manuela, é um prazer tê-la aqui no Hort Resenha. Olá, Guilherme. Bom dia, muito obrigada aí pelo convite, que eu puder ajudar. Manuela, até quando a gente pensa, né, nos hortifrutis, se a gente comparar com outras culturas, como grãos, por exemplo, o hortifruti tem uma característica mais delicada, que necessita de mais cuidados, né? Dentro deste cenário, o uso correto dos defensivos ganha uma importância ainda maior, né? Com certeza, viu? O uso correto de defensivo agrícola é extremamente importante. Por isso que contém bula os produtos para serem utilizados para orientar a recomendação de como deve ser usados os produtos. E aí, pelo que vocês percebem hoje, quais que são as principais dificuldades do produtor para fazer essas aplicações? É ter acesso a produtos? É seguir os procedimentos corretos? Quais que são ali as principais dúvidas, as principais dificuldades? Eu acho que de um passado um pouco recente, o que a gente vê mais são produtos não muitos produtos registrados para essas hortifrutis, né, que a gente chama de pequenas culturas. Isso é uma das maiores dificuldades que o produtor tem, porque por que acontece isso, né? Ou acontecia? Porque o uso autorizado de um determinado produto para uma cultura, independente do tamanho da área plantada, é necessário comprovar a eficácia e apresentar estudos de resíduos, que são estudos feitos em regiões representativas, e a partir dos estudos de resíduos são estabelecidos limites máximos de resíduos permitidos. E esses estudos que devem ser apresentados para obter o registro para uma determinada cultura, eles demandam um custo alto, né, relativamente alto, e demandam tempo, desde a geração dos estudos até a aprovação do registro. Isso é um limitante muito observado para produtos, né, registrados para hortifruti. E quando teve essa limitação, o que o governo fez? O governo, em 2010, ele publicou uma instrução normativa conjunta número 1, onde ele estabelece procedimentos e agrupa essas pequenas culturas que dentro dessa instrução normativa são chamadas de CSFI. São culturas com suporte fitossanitário insuficientes. Então, nessa legislação, nessa instrução normativa, ele agrupou essas pequenas culturas em 6 grupos, onde esses 6 grupos foi estabelecido uma cultura representativa, e nessa cultura representativa é feitos os estudos necessários para fazer o registro dessa cultura. São feitos os estudos de eficácia de resíduo, e com esses estudos dá suporte para a cultura representativa, né, essa pequena cultura ser registrada, e dá suporte também a registrar outras culturas pequenas que estão dentro desse grupo, desse subgrupo. E com isso viabilizou maior entrada de produtos registrados para essas pequenas culturas. Quando a gente fala pequenas culturas, não quer dizer que são menos importantes que as outras, tá? Mas de uma forma geral, foi uma forma do governo tentar viabilizar essa questão de ter mais produtos para essas hortifrutis, pequenas culturas. Então, aí, Então, Manuela, hoje, aquele produtor, por exemplo, de rúcula, ele não precisa procurar produtos necessariamente categorizados para rúcula, ele consegue com outras culturas semelhantes e encaixando esses produtos. não, na verdade, ele tem que
encontrar produtos registrados para a rúcula. Só que a rúcula entra dentro de um grupo de culturas que a empresa registrante ela consegue utilizar estudos da cultura representativa e, com isso, registrar a rúcula no seu produto. Então, o que eu quero Vai dizer é que haver o hoje, registro também. O registro ele vai ser expandido para todas as culturas que fazem parte desse subgrupo. isso mesmo, vai ser extrapolado. Então, você faz só os estudos da cultura representativa, para a cultura representativa. Fez os estudos, esses estudos vão dar suporte para outras culturas que estão nesse grupo. E com isso, a rúcula vai ter registro em determinado produto. Então, hoje você consegue ver maior quantidade de números de produtos registrados para essas culturas, como exemplo, rúcula. E a maioria das empresas tem feito esse esforço de colocar a maior quantidade de produtos, maior quantidade de culturas, pequenas culturas em seus registros. E aí o produtor ganha mais opções sem necessariamente ter que passar por todo aquele processo que você estava comentando da pesquisa específica, que leva tempo, leva dinheiro, analisando com uma cultura ele consegue expandir para outras semelhantes. Isso a empresa registrante. E com isso abre opção para os produtores de produtos legalizados, porque isso é fundamental, a utilização de produto registrado para a cultura. E aí, Manuela, você também comentou agora há pouco a questão de seguir as recomendações de aplicações, seguir a bula dos produtos. Esse também é um ponto que o produtor precisa ficar bastante atento ali no seu dia a dia, no seu manejo, né? É extremamente importante. A bula é uma ferramenta extremamente importante. Por quê? Porque é na bula que o produtor, ao ler, vai conseguir todas as informações necessárias para o uso correto do produto. E você pode perguntar quais informações, né? Ali vai estar as culturas, vai estar a dose, vai estar o número de aplicação, o alvo indicado, recomendado, o volume de aplicação, o modo de equipamento, o modo de aplicação, os equipamentos, o bico que deve ser utilizado no equipamento, as condições que devem ser observadas para a aplicação. Todos esses parâmetros são importantes para o uso correto do produto e estão na bula. E aí um uso inadequado, Manuela, que riscos ele pode trazer? Ele pode, além de não trazer a efetividade do produto que está sendo aplicado, também trazer riscos à saúde, né? Sim, se o produtor está utilizando o produto de forma incorreta ou fora das recomendações constantes na bula, possivelmente ele vai ter uma lavoura contaminada e ela vai estar imprópria para o consumo. E aí, como é que você tem percebido a aceitação do produtor a essas recomendações? O produtor geralmente segue esses requisitos, essas recomendações? Sim, ele tem que seguir, porque senão ele está fora da legalidade. É extremamente importante ele estar sempre atento, lendo a bula, para poder ter um produto aí com a eficiência que já foi comprovada e trazer uma produção, ter uma produção dentro da legalidade. E aí, Manuela, tem crescido nos últimos tempos, né, uma produção orgânica, quando a gente olha para esse setor de hortifrutis, ganhando cada vez mais importância, cada vez mais espaço. Que tipo de relação que a gente pode fazer dessa produção orgânica com a produção convencional que a gente estava conversando aqui? Okay. O que a gente pode ver hoje, de um modo geral, é que a produção convencional você consegue ter uma produtividade superior à produção de orgânico. No entanto, a produção orgânica, ela também é viável, ela é extremamente viável, só que para um nicho de mercado. Porque como a produção orgânica consegue ter uma produtividade menor,
consequentemente vai ter um produto de um valor mais alto, um preço mais alto, então tem que ser direcionado por um nicho de mercado. Manuela, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas importâncias de seguir as recomendações, de utilizar os produtos certificados nos seus cultivos. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu gostaria só de agradecer pela participação. Eu acho que é muito importante a gente passar a informação correta para o produtor. E, mais uma vez, deixar aqui um ponto que é extremamente importante, o produtor buscar produtos sempre legalizados, sempre produtos registrados, e o produto estando registrado, seguir as recomendações constantes em bula. Porque ali os dizeres que estão ali em bula são dizeres, resultado de estudos e resultado de uma avaliação rigorosa feita aí pelo governo. Manuela, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha Podcasts abertas para você, para todo mundo aí sempre voltar, contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima. Muito obrigada, Guilherme. Essa é a Manuela do gerente de assuntos regulatórios da Sensa, conversou com a gente para contar um pouquinho a importância do produtor de hortifrutis utilizar produtos regulamentados, produtos oficiais e que tenham tanto a regulamentação para a cultura determinada, mediante ali a divisão de subgrupos que existe pelo Ministério da Agricultura, e também fazer o uso desses defensivos de acordo com o que diz a bula do produto, seguindo todas as diretrizes, todas as recomendações levantadas pelas empresas. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas a semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, tem Hort Resenha Podcast. Vem para a resenha!